Vamos aprender da Bíblia, irmãos? Vamos lá. Evangelho segundo escreveu João, no segundo capítulo. Eu prometo que eu não vou cansar você. É o culto da palavra. Se você trouxe o seu caderno, sua caneta, anote. A gente dá glória a Deus, dá aleluia, mas a gente vai aprender. Se você quiser usar o celular, o tablet, enfim, para você usar o caderno de notas, faça, desde que seja para isso. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, o capítulo é o 2. A gente vai ler 10 versículos, tá ok? Eu acho que a minha tradução é a mesma aqui. Vai aparecer ali? Vai. É a King James. Se você tiver outra tradução, não tem problema. Se você decidir acompanhar aqui. Mas se você quiser, nos próximos cultos, traga uma nota. Porque olha, com toda a humildade, Deus sabe do meu coração. Mas eu tenho comigo que você vai ouvir algumas lições desse texto hoje que você ainda não ouviu. E você não vai achar no Google, não vai achar no YouTube, é revelação de Deus para a sua vida. Então, anote essas coisas, você vai ser abençoado. Amém? Vamos lá. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. A mãe de Jesus aqui falou para Jesus, ok? Jesus lhe disse: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. A sua mãe, Maria, disse aos serviçais: seja o que for que ele vos pedir, fazei. Estavam ali 6 jarros de pedra que os judeus usavam para a purificação, e cada um levava 2 ou 3 métetras. Jesus disse aos serviçais: enchei os jarros com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. Eles assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubesse os serviçais que o tiraram a água, chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Amém? Amém, irmãos? Vamos lá, me dê sua atenção por alguns minutos. Eu sei que você já leu, se você foi em algum casamento, você ouviu sobre esse texto. É a transformação de água em vinho. Como é culto da palavra, vamos atentar a alguns detalhes. Primeiro, a gente tem que saber que o casamento judaico é diferente do casamento brasileiro. É óbvio, é totalmente diferente. Eu tive uma infância feliz, mas foi uma infância pobre. A gente não tinha condições, eu nem tinha expectativa de ficar pedindo coisas para o meu pai e para minha mãe. Mas se tinha uma coisa que eu gostava, Daniel, era quando na igreja o pastor na frente lia assim: e dia tal vai ter casamento do irmão tal com a irmã tal. E tinha uma frase na época, quem é da década de 90, o pastor falava: e haverá festa depois. E ele dizia: e toda a igreja está convidada. Era até para você dar glória a Deus. Irmão, isso era uma alegria para mim, porque eu sabia que eu ia comer demais. E na década de 90 tinha algo que eu amo até hoje e não acho, que é batatinha em conserva. Lembra disso? Trazia naquele copo descartável, com o palito ali, você comia. E eu ia para a festa, eu tinha a missão. Qual era a missão? A minha mãe dava a sacolinha, ela está ali, mas eu vou falar. Ela dava a sacolinha e dizia: você come um e um na sacolinha, porque o Joso está em casa, o pai está em casa. E a festa de casamento, irmão, durava em casa até terça-feira, até quarta-feira. Era para você estar dando glória a Deus, porque era a minha alegria. E era coisa boa, e guardava bolo, né?
aquele bolo que era gigantesco. Enfim, o casamento judaico é diferente. Talvez essas festas aqui, eu não sei quando você casou, mas dura aí 2, 3 horas. A festa judaica dura 7 dias, no mínimo 7 dias, no mínimo. É muito importante, se você depois pesquisar o casamento judaico, eles fazem debaixo de uma tenda, acendem velas. O noivo, quando pega a aliança e coloca na noiva, ele pega alguns copos ou canecas, enfim, louça, e quebra pisando em cima. Existem algumas coisas legais. Mas o casamento judaico tem um mestre-sala que é o senhor da festa, que organiza tudo. E se a festa não for nos padrões da cultura deles, até multa a pessoa leva. Se o mestre-sala achar que a festa não foi lá essas coisas, até multa eles dão. Aí você diz assim: pastor Daniel, Jesus transformou a vinha para um casamento. Olha só, isso aqui me dá alegria, porque você está vendo um Jesus que se importa com alegria. Você entendeu isso? Você vê Jesus curando um paralítico. Isso é importante, sim ou não? Sim. Alguém que não anda, Jesus faz andar. Jesus abriu olhos de cego. Isso é importante, porque alguém que não vê passa a ver. Jesus ressuscitou mortos. Isso é importante. Mas agora é um casamento. Você percebe que importante é ressuscitar, importante é abrir os olhos, importante é andar, sim. Mas perceba que aqui é uma festa. E Jesus faz que essa festa não acabe. Isso me mostra que Jesus se importa que nós sejamos felizes. Jesus fez uma festa continuar. Porque tem gente que acha que ser crente, servir a Jesus é uma vida triste, e não é. Jesus gosta tanto de festa que ele fez essa festa continuar. Mas tudo bem. É interessante então que Jesus foi convidado. Você leu comigo nos versículos que diz que Jesus foi convidado com seus discípulos. Olha só que segredo. Jesus foi convidado com os seus discípulos. Aqui Jesus não tem 12. Jesus acabou de começar o ministério dele. Jesus tem 3 discípulos. Apenas 3, então não é os 12, ok? Mas é interessante que Jesus foi convidado e com seus discípulos. Entenda uma coisa: se você trazer Jesus para a sua vida, os discípulos vêm junto. Porque tem gente que diz assim: eu gosto de Jesus, mas não gosto dos crentes. Não tem como. Se você convidar Jesus para a sua vida, irmão, nós vamos tudo junto. Não tem como. E se você tiver contato com os discípulos de Jesus, quem vem junto? Se você for meu amigo, irmão, não tem jeito, Jesus vai entrar na nossa amizade. E se você quer servir, eu quero servir Jesus, mas não quero conversar com ninguém, não tem jeito. Se você levar Jesus para a sua vida, os discípulos irão juntos. É interessante que está rolando a festa lá, e não é música de Ivete Sangalo, é festa. Está acontecendo a festa, preste atenção. Aí, eu não sei se é o segundo dia, terceiro dia, comendo coxinha, comendo bolo e se alegrando, churrasco, carneiro. A mãe de Jesus percebe que o vinho acabou. Ela chega para Jesus e diz: Jesus, seguinte, acabou o vinho. Primeira lição para você ver uma transformação na sua vida: se cerque das pessoas certas. Por quê? Maria é um tipo de pessoas que a gente deve ter por perto. Porque tem muita gente que estava talvez vendo acabar o vinho e não falou nada. Maria chega para Jesus e diz: Jesus, o vinho está acabando. Você quer vencer na vida? Quer ser transformado? Tenha pessoas como Maria. É como às vezes a minha esposa diz assim: hoje a pregação não foi muito boa não. Você precisa caprichar mais. Se cerque de pessoas. Tenha muito medo de pessoas que só elogiam você. Tenha medo de pessoas que tudo ela concorda com você. Isso não é verdadeira amizade.
As irmãs vão entender. Imagine uma amiga sua que está vindo para a igreja e fez uma maquiagem, olha para você, você olha assim, está parecendo patati e patatá. Aí você olha assim, ela diz, está bonita, você diz assim, está linda. Você não é amiga. Você não é amiga. Você está entendendo? Então uma verdadeira amizade é baseada em falar a verdade. Então se você quer ser um amigo, eu quero que você fale algumas verdades para mim. Maria é um tipo de pessoa que chega para Jesus no meio de uma festa assim, ó, tem algo errado na festa. Tenha pessoas perto de você que vai chegar para você e falar assim, ó, calma, você está muito estressada. Ai pastor, não gosto, mas é a vida. Alguém que chega para você e diz assim, ó, você está sossegado demais. Olha, você está estressado demais. Vamos fazer uma consulta? É bom termos pessoas assim perto de nós. Maria é uma pessoa que chega e fala de um problema. Quem quer ouvir problema em festa? Ninguém. Mas se faz necessário. Então Maria chega para Jesus e fala de um problema. Ela diz para Jesus, Jesus, acabou o vinho. Então eu quero ter um amigo. Eu quero que o meu pai, e você seja um pai, uma mãe, que não só elogie, mas mostre os erros, por favor. Porque se você for alguém que só elogia, vê o erro e não fala, você não é amigo e você não ama essa pessoa. Então se um dia, por favor, se você vê que o vinho na minha vida está acabando, me alerte. Porque talvez você está percebendo algo que eu não esteja percebendo. Segunda lição, está no versículo 4. Preste bem atenção nisso. Maria chega para Jesus e diz assim, Jesus, acabaram o seu vinho. Olha que Jesus fala para ela, mulher, o que eu tenho com você? Foi grosseiro, sim ou não? Foi grosseiro, né? Embora essa tradução nossa que venha do latim, mas na verdade a Bíblia foi traduzida do inglês para nós. Parece pesado. No grego, essa palavra mulher é senhora. Jesus não faltou com respeito com ela. Mas preste bem atenção que isso aqui é uma lição importante. Segunda lição para viver transformação. Entender o que Jesus fala. Se você anote isso. Eu preciso entender o que Jesus fala. Versículo 4 está isso. Ela chega para Jesus e diz, Jesus, acabou o vinho. Jesus olha para ela e diz assim, o que tenho eu contigo, mulher? Ainda não chegou minha hora. Talvez eu poderia me ofender. Nossa, que grosso. Porque tem gente que a gente tem que medir as palavras, sim ou não? Não, você não conhece gente assim, né, irmão? Está lá no Canadá. Tem gente que você tem que pisar em casquinha de ovo porque ele se ofende. Mas Maria nos dá uma lição. Ela entendeu o que Jesus estava falando. Porque se você não entender o que Jesus fala, você se decepciona, você sai da igreja, você se frustra, você perde. Pastor Daniel, eu não entendi, eu vou te explicar. Eu vou dizer bem devagarzinho o que Jesus disse. Só que Jesus disse, mulher, o que tenho contigo? Ainda não chegou a minha hora. Se você não entende o que Jesus fala, vai dizer, nossa, que grosso, que estúpido. Vou deixar de seguir ele, não vou ser mais amigo dele no Facebook, nem vou mais na igreja dele. Mas ela entendeu o que Jesus falou. Olha o que Jesus disse, vou dizer de novo. Mulher, o que tenho contigo? Ainda não chegou. O que Jesus está dizendo? Eu vou fazer, mas não agora. Era assim para você até dar glória a Deus. Porque Jesus está dizendo assim, eu vou fazer, mas ainda não é o momento. Tem coisas na sua vida que você está pedindo para Jesus e Ele vai fazer, mas não é agora. Será que alguém entendeu isso? Tem coisas que você clama, você pede, você ora. Aí Jesus diz, eu vou fazer, mas não é agora. Ele fala que irá fazer, mas não é na hora. Não vai ser agora. Mas se apegue com essa palavra, Ele vai fazer. Eu vou falar de novo. Talvez não seja agora, mas Ele vai fazer.
Talvez não seja agora, você até não vai gostar de ouvir isso porque você queria agora. Aí Jesus está dizendo assim: eu vou fazer, mas não agora, mas eu vou fazer. O que isso quer dizer? Que Ele vai fazer. Então não sei se vai ser hoje, amanhã, semana que vem, mas um milagre na sua vida Ele está dizendo: eu vou fazer. Eu acho interessante isso, é que ela vai para Jesus e diz: Jesus, acabou o vinho. Aí Jesus diz: o que tem contigo? Ainda não chegou a hora. Eu vou fazer, mas não agora. Perceba no versículo de número 5, o que diz no versículo 5, que ela ouve de Jesus. Versículo 5 diz assim: sua mãe disse aos serviçais: seja o que for que ele fala, que ele vos pedir, fazei. O que Maria está nos ensinando aqui para viver uma transformação? Ela entendeu o quê? Que Jesus vai. Ela não se frustrou. Ela não ficou triste. Ela pegou a palavra. Ele vai fazer. Olha só isso aqui, olhe para mim. Ela vai para os empregados e diz assim: olha, seja o que for que ele pedir, faça. Faça o que ele pedir, faça. O que Maria está nos ensinando? Que enquanto Jesus não faz, eu vou preparar o ambiente. Enquanto Deus não faz o que eu preciso, eu vou preparar. Eu vou ser mais claro. Eu estou lá com uma área rural lá que eu quero construir. Eu tenho dinheiro agora para construir? Eu não tenho. Eu tenho dinheiro para construir? Mas Deus falou que eu vou fazer. Sabe o que eu já fiz? A planta. Você está entendendo? O terreno está limpo. Porque eu já estou preparando o ambiente. Você fica assim: ah, Jesus falou que eu vou ser um missionário nas nações. Já vai estudar o inglês. Já tira o passaporte. Não espere acontecer, prepare o ambiente para o milagre. Ah, pastor, eu estou orando e Deus vai me ajudar. Ah, eu vou aumentar a casa. Já desenha a planta. Pastor, eu estou crendo que Deus vai dar um carro novo para mim. Era para você até dar glória a Deus no carro novo, mas tudo bem. Já começa a pesquisar. Quantos quilômetros, quanto é o valor do seguro. Vai preparando o ambiente, porque a palavra é essa: eu vou fazer. Eu vou dizer de novo, a palavra que Jesus deu é: eu vou fazer. Então Jesus está dizendo assim: prepara o ambiente, fique atento, fique esperto, porque eu vou fazer. Então volte para a sua casa preparando o ambiente para o milagre. Eu vou dizendo: volte para a sua casa, vá trabalhar amanhã, vai, enfim, para o seu ambiente, preparando o ambiente, porque a palavra de Jesus é essa: eu vou fazer, eu vou fazer, eu irei fazer sobre a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. É interessante no versículo 5, que quando Maria diz assim: fazei tudo o que ele vos disser. Preste bem atenção aqui, por favor. Jesus estava no casamento, sim ou não? Isso, você me ajuda. Quem está em casa ouve, assistindo depois, no YouTube. Jesus estava no casamento, sim ou não? Sim. E acabou o vinho, certo? Então Jesus estando no lugar não quer dizer que não vai ter problema. Só que a questão é essa. O versículo 2 diz que Jesus foi convidado. Agora no versículo 5 ela diz: fazei tudo o que ele vos ordenar. Então agora, pastora Kátia, muda. Jesus de convidado para dono. Alguém entendeu? Não venha dizer para mim que Jesus está na sua vida. Eu quero saber qual é a posição que ele está na sua vida. Ah, pastor, Jesus está no meu casamento. Não me diga isso, eu quero saber qual é a posição que Jesus está no seu casamento. Se ele é só um convidado ou ele é dono. Pastor, eu comecei um negócio lá em casa lá e Jesus está comigo. Não me fale que ele está com você. Eu quero saber qual é a posição. Porque Jesus aqui era só um convidado e o vinho acabou. A Bíblia diz um dia que eles sobem no barco e eles dirigem, pilotam o barco, navegam no barco e Jesus está dormindo, porque o único lugar que sobrou para Jesus, lá no fundo do barco. E a Bíblia diz que o barco quase afundou na tempestade. Então não me fale se Jesus está no seu barco, se você coloca ele lá no fundo.
Não me fale que Jesus está na sua festa se Ele é apenas um convidado. Nessa noite você pode mudar algumas coisas na sua vida. Tirar Jesus de convidado e dizer: Jesus, agora o Senhor é dono. Jesus, o Senhor não é mais convidado na minha vida, agora o Senhor é Senhor da minha vida. Jesus, o Senhor não é mais um convidado no meu casamento, agora o Senhor é dono do meu casamento. Olha como muda. Então perceba que eles estão mudando, colocando Jesus como dono. É interessante que ela diz assim: tudo que Ele ordenar, faça. Porque ela ouviu de Jesus que Ele vai. Perceba que se Jesus falasse assim: mulher, o que tenho contigo? E não falasse nada, ela deveria fazer alguma coisa. Se Jesus não falou que vai fazer, não faça nada. Mas se Ele já liberou a palavra para você, prepara tudo. Se Ele falou que vai fazer, prepara o ambiente, porque o milagre vai acontecer. Interessante, no versículo 6, depois que ela diz isso, diz o texto assim, que havia talhas vazias. Essas talhas, preste bem atenção aqui, ó, talhas, vou explicar para você. Era como se fossem vasos. Aqui nessa medida que tem aí na sua Bíblia, é mais ou menos 475 litros. Ó, porque a higiene na religião judaica é muito importante. Então, para entrar numa casa, numa festa, eles tinham que se purificar, lavar as mãos. Alguns lavavam até os pés. Então tinha que ter isso. Só que é interessante que a Bíblia diz que Jesus mandou encher. Alguém entendeu isso? Jesus mandou encher. Se Jesus mandou encher, é porque estava vazio. Jesus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo à tarde sobre isso. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Sabe por que o vinho acaba? Sabe por que o vinho acabou? Esse vinho acabou para mostrar que eles tinham mais um problema. E todo mundo fala do vinho. Só que ter água para purificação era tão importante quanto ter vinho. Porque se não se limpar, não podia participar da festa. E você sabe que água na Bíblia é um símbolo do Espírito Santo, que purifica a nossa vida, o sacrifício de Jesus através do Espírito Santo. Perceba que a água está acabando e ninguém está percebendo. Estão lá comendo bolinho, estão lá comendo churrasco e a água acabando. Quantas vezes na nossa vida, num momento bom, a gente não percebe que a água está acabando. A gente está vivendo um momento bom na nossa vida, o casamento está indo tudo bem, a empresa está indo bem, e a água do Espírito Santo está baixando, e a gente não percebe porque está tudo bem. Então Deus permite que o vinho acabe, para você descobrir que a água está acabando. E é interessante que Jesus diz assim: enche as talhas. O que eu estou falando aqui para vocês é revelação. É revelação. Sabe por quê, Tiago? Porque Jesus, Jesus poderia fazer assim, apareça vinho, sim ou não? Olha a ordem. Jesus diz: encham a talha. No versículo 6. Aí diz assim: quando as talhas se encheram até a borda, aí transformou em vinho. Ou seja, talha vazia não transforma em vinho. Você quer transformação? Enche o seu vaso. Você quer ser transformado? Encha teu vaso. Você quer que Deus transforme a sua vida, a sua família? Enche os teus vasos. É com a palavra, é com a oração, mas enche o teu vaso, que vaso vazio não traz milagre. É interessante que Deus permite o vinho acabar para perceber que a água estava acabando. Então o vinho não é uma crise. O vinho acabar na festa é um alerta. Eu vou dizer de novo. Deus trouxe alguém aqui nessa noite, ou está assistindo, ou vai assistir depois no YouTube, para ensinar uma lição para você. Qual? Que essa crise que veio na sua vida não é para você passar vergonha. É um alerta do céu para a tua vida.
esse vinho acabar foi para eles perceberem que a água também estava acabando. Eu acho interessante no versículo 9, que esse milagre aconteceu apenas com orientação de Jesus. Teve milagre que Jesus pegou barro, colocou nos olhos do homem. Teve milagre que Jesus pegou os pães e deu graça. Teve milagre que Jesus falou, efatá, liberou uma palavra. Esse milagre, Jesus só falou, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Se você estiver prestando atenção no que eu estou dizendo aqui, você está saindo com uma lição para a tua vida. Porque às vezes no culto que você vem, Deus está orientando você para ter milagre e você às vezes não percebe. Às vezes a pastora está aqui ensinando, o Tiago está aqui falando, o pastor Baltazar está aqui falando, e Deus está falando, dando a orientação para resolver seus problemas, e a gente não percebe. A gente quer que venha um profeta, que fale o RG, fale o CPS, caia fogo no céu, e fique tudo arrepiado. E às vezes Jesus está orientando você, faz isso, numa mesa de comunhão, numa mensagem de WhatsApp, numa palavra simples igual essa que eu estou trazendo para vocês. Jesus diz assim, ó, pega o vinho, pega a água, encha, pega agora, sirva lá. E o milagre aconteceu, não aconteceu? Numa coisa tranquila e fácil. Então fique atento cada culto que você estiver, porque Jesus vai estar orientando você e pode ser a solução para os seus problemas. O que eu acho interessante é que quando Jesus transforma essa água em vinho, acabei de falar para você que a água está lá, que era de lavar mãos, lavar pés. Então não é uma água totalmente limpa após alguém usar. O que eu estou dizendo aqui, que a água se transformou em vinho, ou seja, o tempo de água suja vai acabar na vida de alguém. Se você não quiser receber, eu vou receber essa palavra para a minha vida, que o tempo de água suja vai acabar na minha vida. Eu vou dizer de novo, o tempo de água suja vai acabar na minha vida. É tempo de viver a transformação do Senhor na minha vida. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu não preciso falar das substâncias da água. Você sabe que a água não tem cheiro, que a água é incolor, ela não vai ter cor. Você sabe que a água não tem sabor. Agora o que está lá? Vinho, que tem sabor, que tem cheiro e tem cor. É um tempo de sensações na tua vida. Eu vou dizer de novo isso. Deus está trocando um momento que talvez seja difícil. E se você segue as orientações do Senhor, Deus está trazendo agora sabor. O Senhor está trazendo cor, o Senhor está trazendo gosto, cheiro para a nossa vida. Eu estou pregando para alguém aqui, que talvez você chegou aqui com água suja, uma vida familiar de água suja, uma vida conjugal de água suja, uma vida financeira de água suja, precário. Aí o Senhor está dando a orientação para você, dizendo, eu estou transformando água em vinho, água em vinho. Receba essa palavra em nome de Jesus. Mas eu quero que você note algo interessante. A transformação, redobre sua atenção no que eu vou dizer aqui, que isso é de Deus para alguém. A transformação de água para vinho, como se chama isso? Processo. Se você está anotando, marque processo. Por favor, não pule processo. Eu sei que processo é difícil. Eu sei que processo não é gostoso. O vinho, você já viu algum pé de vinho? Existe o pé de uva. O Daniel esteve na Itália, acho que viu algumas parras. Foi uma alegria para mim, para minha esposa, quando a gente morou lá, que no fundo do quintal lá tinham uvas que eu nunca vi na minha vida, era tão doce. Aí eles tinham lá, a senhora, a nona lá, ia lá, colhia, e eles iam fazer o vinho deles. É uma coisa maravilhosa. O vinho, a uva transforma-se em vinho por causa de que vai esmagar, vai filtrar, vai armazenar. Você olha no canavial, é cana. Aí você traz um processo que tritura ela e vai virar o álcool. Você pega a laranja, espreme ela, que vai virar
suco. Pergunto para você, o que vale mais, laranja ou suco? Qual é mais caro? Suco. O que é mais caro, a cana ou na bomba de combustível o álcool? Álcool. O que é mais caro, um cacho de uva ou um litro de vinho? O vinho. Porque tudo que passa por processo vale mais. Será que alguém está entendendo isso? Talvez esse processo que você esteja passando esteja doendo. Deus está falando com alguém aqui. Talvez esse processo que você esteja passando está complicado, está difícil, você está até querendo desistir. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite e trouxe você para ouvir essa palavra dizendo assim: depois do processo vai ter mais sabor, vai ser melhor, vai ser uma vida plena. Receba essa palavra em nome de Jesus. Suporte esse processo, porque o que está vindo vai ser melhor para a tua vida. Eu vou dizer de novo: aguente esse processo, suporte esse processo, resista a esse processo, porque o que está vindo para a sua vida será muito melhor. Você vai perceber no versículo 10, não preciso ler para nós ganharmos tempo, que o mestre Sala diz assim: todos servem o bom vinho. Eu poderia aqui fazer uma noite com vocês só para falar sobre o bom vinho, porque ele não diz vinho, ele diz o bom vinho. O bom vinho se serve primeiro, ou melhor, agora você serviu o pior, e agora no final da festa você vai servir o bom vinho. Sabe o que é o bom vinho na cultura judaica? É um vinho que não azedava. Então Deus está falando com alguém aqui, que a próxima fase que vai vir, vai tirar todo o amargor da sua vida. Chega de vida azeda, em nome de Jesus, irmão. Porque Jesus não transformou vinagre, Jesus transformou vinho. Eu vou falar disso de novo. Deus vai trazer um processo para a nossa vida que vai tirar o amargor. Irmão, eu vou receber essa palavra para a minha vida. Eu estou passando um processo na minha vida que Deus vai tirar o amargor da minha vida, aquilo que não que atrapalha. E o que virá para a minha vida não será vinagre, mas será vinho saboroso. Bendito seja o nome do Senhor. Então, é interessante que ele diz, e no final, isso aqui você precisa entender, que Deus costuma fazer as coisas não no começo, nem no meio, mas no final. Eu falei semana passada que a vitória veio para Josafá no final do vale. Perceba que aqui foi no final. E eu estava me preparando para vir para o culto, e eu comecei a pensar, e eu senti o Senhor falando comigo, que tem algumas pessoas aqui que talvez esteja há 30 anos, 20 anos, 10 anos, 5 anos com algum processo, e parece que vai acabar assim. Talvez você está me assistindo aí na internet, parece que vai acabar assim. Já é 5 anos de um casamento em crise, o filho nas drogas, o filho depressivo, um casamento em crise, parece que vai acabar assim. Aí o Senhor me trouxe aqui nessa noite, trouxe você nessa noite para dizer, no final, o vinho será melhor do que foi no começo. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu recebo essa palavra em nome de Jesus. 2023 termina melhor do que começou na minha vida. Receba essa palavra. 2023 vai terminar melhor do que começou. Não sei como está seu casamento, a sua vida financeira, a sua vida familiar, mas receba essa palavra, que melhor será o fim das coisas do que o começo dela. Por quê? Porque Jesus está na minha vida, e quando Ele está na minha vida, Ele está dizendo, fique tranquilo, vai ter milagre, vai ter resposta, vai ter solução, não vai acabar desse jeito. Bendito seja o nome do Senhor. Não irá ter vergonha em sua casa. Vou falar de novo. Não irá ter vergonha na sua casa, mas vai ter e terá milagre em nome de Jesus. Terá milagre. Por que, pastor? Simples. Porque Jesus se importa com a minha felicidade. Ele é o Deus que abre porta, cura cego, paralítico, ressuscita mortos, multiplica pães, mas se importa com a felicidade.
Estou dizendo que você está na presença de um Deus que importa com a sua felicidade. Ah, pastor, eu vou casar para ser feliz. Não, você tem que ser feliz antes de casar. Pastor, eu quero ter um negócio próprio que eu vou ser feliz. Não, você vai ser feliz e depois vai ter um negócio próprio. Você não vai ter que ter coisas para ser feliz. Ah, pastor, quando aposentar você... Não, você vai ser feliz já. Ah, pastor, quando eu criar meus filhos e ver meus filhos... Não, a felicidade é agora. É agora. Jesus está aqui dizendo assim: eu vou transformar as coisas simples em coisas saborosas. Eu vou transformar as coisas tão simples como a água em coisas saborosas e valiosas como o vinho. Mas se você entender esse processo que o Senhor está permitindo você passar, talvez Ele permitiu todo esse processo para a sua vida, todo esse processo do vinho acabar, da crise financeira, da crise sentimental, da crise física, não importa. Talvez seja só porque você não percebeu que a água está acabando. E se você não tiver essa água do Espírito, não vai ter vinho. Não tem como ter uma vida plena. Por isso Jesus falou para aquela mulher: se você beber da água que eu lhe der, rios de água viva fluirão do seu ventre.